Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa. Bem-vindo para você que está chegando agora. Feliz estar conosco desde o começo, quem chegou aqui às 8 da manhã. 8 da manhã. O nosso programa é baseado na obra de Oswaldo Polidoro, cujo livro síntese chama-se O Evangelho Eterno. Se você, ouvinte, se você, querido seguidor, seguidora, quiser ganhar esse livro, receber na sua casa, basta mandar para nós o WhatsApp com o nome e endereço completo. Nosso WhatsApp é 996084846. Estamos tratando esse livro hoje, Lei, Graça e Lei, Verdade. Graça e Verdade. E toda a obra do Oswaldo Polidoro está disponível para download gratuito no nosso portal. Anote aí, www.conhecerparatransformar.com.br. E eu queria só lembrar, a gente não lembrou no primeiro bloco, que o Evangelho Eterno está disponível também nas nossas mídias sociais, Informes Divinos. Então, no TikTok, no Instagram, no Facebook, entrou lá, vai lá na bio, tá lá. Em inglês, em português e em espanhol, o Evangelho Eterno para download gratuito. Olha, tem gente em vários países baixando, fazendo download desse livro. Graças a Você que está Deus. aqui pertinho da gente, vá lá e baixe também o seu exemplar. O seu exemplar. Então, Voltando. o José Luiz está falando do livro Lei, Graça e Verdade. Então, vou dar um resumidinho, bem rapidinho para quem chegou agora. Então, é um discípulo que ele tem a mediunidade de sair do corpo. Todos nós temos, a Roseli lembrou isso muito bem, mas a mediunidade dele é que ele lembra o que aconteceu quando ele volta. E aí, ele está acompanhando um mensageiro. Esse mensageiro, agora nesse encontro, tem vários encontros, nesse encontro levou ele a um plano espiritual, que é um plano onde residem aqueles que quando foram encarnados, foram religiosos, de instituições religiosas, tiveram títulos, tiveram cargos elevados, e o mensageiro está lá falando, nós estamos agora aqui, porque temos que voltar para trabalhar, para corrigir, para fazer. Isso é normal a gente ver nas obras de Oswaldo Polidoro. O espírito vem para cá, faz umas bobagens em termos de... Fazemos. Fazemos umas bobagens em termos de doutrina, nos ligamos a religiões, a dogmas, a rituais, desvirtuamos as palavras de Jesus. Depois tem que voltar para cá para corrigir. E então, lá nesse céu, estão os espíritos que estão reaprendendo, vamos dizer assim, né? Estão reaprendendo para poder reencarnar. E o que eu acho interessante é que o mensageiro pertence àquele céu, já. Pertence àquele céu, todos eles, né? Todos eles que estão ali envolvidos nesse trabalho pertencem, né? Já pertenceram àquele céu, e agora muitos desses aqui voltam e eles falam, ele está lá justamente para recomeçar, né, um ciclo de palestras. Todas as verdades divinas, né, que eles já tiveram e vieram para cá para fazer um trabalho, né, de divulgação de tudo isso e acabaram se comprometendo. Então eles estão lá para retomar esse trabalho. E ele fala, e é interessante, que ele fala assim, que nós vamos retomar o trabalho e todas aquelas verdades que serviram, que foram entregues a essa humanidade ao longo do tempo, que a gente sabe que a gente conta com mais de 240 mil anos de informes divinos, né? Grandes espíritos, grandes iniciados, encarnaram em vários locais, em várias épocas, né? E trazendo essas verdades divinas, né? Só que, muitas vezes, né, a gente acaba esquecendo de tudo isso, mesmo que a gente tenha aprendido, a gente esquece e cai nas religiões e acaba com isso não fugindo só do esquece, objeto. né? Quando a gente chega aqui, né, muitos, você vê, foi lá, aprendeu, veio imbuído. Quando chega aqui, né, os desejos, as questões da matéria, de poder, porque veja, todos eles tiveram muito mais título, né, do que trabalho, né, muito mais ligados aos títulos religiosos, às importâncias da matéria, de autoridade, de poder, de mando, né, e deixado de lado o trabalho, né? Então, você vê, vai, aprende e vem aqui, mete os pés pelas mãos, né? Mas aí também a misericórdia divina, né? Que você sempre volta para aprender de novo. Tem um ponto interessante que ele fala assim para eles: vocês que aqui estão, ainda eu estou mexendo aqui com esse barulho, né? Desculpa, mas temos que trocar essa cadeira. Sim, por exemplo. Vocês que aqui estão ainda têm que se dar por contentes, porque muitos que foram, assim como vocês foram, mas fizeram tanto que hoje estão em lugares muito difíceis. Vocês agora estão aqui e tendo a oportunidade de aprender. E ó que muitos ali, eles percebem, chegam em macas, chegam carregados, ou seja,
estão bastante comprometidos. Né? Sabe o que é interessante? Que nesse caminho, nessa conversa, ele toca algum ponto, mas ele fala assim, vocês lá na Terra, em vez de ensinarem a procurar Deus dentro, procuraram Deus fora. E a gente já comentou aqui o quão prejudicial é isso, porque quando eu busco, em vez de eu saber que eu sou uma centelha divina, tenho minhas virtudes divinas internas para desabrochar, então, em vez de eu voltar para o meu interior e aí cuidar do meu comportamento, eu volto para o exterior, eu busco no que está fora, seja imagem, ritual, etc., uma questão que é íntima. Então, desvirtua o caminho do espírito, né? É interessante que o Evangelho Eterno tem uma frase que fala assim, que quanto mais você procura Deus fora, mais você se afasta dele, né? Porque Deus está no íntimo de cada um de nós. Então, ele está em tudo que existe, porque ele é a essência que tudo origina, sustenta, e destina. Mas que cada vez que isso acontece, você está se afastando de Deus. Agora, ele tem uma... Desculpa, mãe. O nosso ouvinte, o nosso seguidor, está pensando o seguinte, poxa vida, vocês, no ponto de vista, falam sempre do risco, né, dos perigos dos religiosos profissionais. A situação é simples. Grandes mestres vieram, e o José Luiz vai falar, se não der hoje, vai voltar semana que vem para falar dos grandes mestres que vieram, ensinaram, e nós, humanidade, deixamos de lado a mensagem e ficamos com os mensageiros. E idolatramos os mensageiros. E criamos estruturas hierárquicas para representar Deus. E nesse ponto eu acho legal, porque tem uma frase até dura do mensageiro, que ele fala assim, não é verdade que todas as religiões são boas. Né? É verdade. Ele fala explicitamente isso, né? Que isso é uma afirmação que não ajuda em nada. Não ajuda em nada. Né? Porque você insulta a verdade quando você fala que todas as religiões são boas. Ele é bem nessa linha que ele fala. Vou passar a bola para... E é bem dura essa frase, porque nós não estamos falando... Ele está dizendo o seguinte, olha, quando a gente estrutura uma instituição humana, a história mostrou que ela se afasta da mensagem que foi trazida, né, Rose? E foca no poder, na estrutura, na instituição em si. Ela tem que ser mantida e há um desvirtuamento financeiro. Eu ia passar a bola para a Roseli nesse sentido. Alguém podia falar, né? Se eu tivesse convivido com Buda, eu teria uma... Se eu tivesse convivido com Zoroastro, eu teria... Se eu tivesse convivido com Jesus, eu faria. É um risco muito grande, né, Roseli? Sim. E é interessante, Jesus é o maior exemplo, né? Hoje você tem quantas religiões no mundo cristãs, né, que falam em nome de Jesus. Mas, de fato, quem é que age como Jesus? Quem é que vive a mensagem de Jesus, né? Porque é a questão do comportamento. Sim. Jesus não veio salvar ninguém, né? Ele mesmo falou várias vezes, né? Pegue a sua cruz e me siga. Você vai receber conforme suas obras. Então, a diferença entre você criar uma religião com ritos, com normas, enfim, né? Com dízimos, com uma hierarquia de poder, de política, né? Como vai entranhando na política, não só dentro daquela instituição para ter os cargos, mas a política fora, né? Política parlamentar, mas também, né? Tudo isso e deixando de lado o comportamento, que é o dia a dia, como é que você age na família, na casa, no trabalho, né? Na rua. Você está realmente se baseando em Jesus, em Buda, em Krishna, ou você está só... Blá, blá, blá. Mas sabe que tem um ponto interessante para a gente esclarecer também, o Oswaldo Polidoro também fazia isso, é que assim, quase todos têm uma religião. Né? O mundo está assim, né? E tem mais de 200 e tantas mil... Não, mais, é mais de... É muito milhares, mais. Né? Enfim, né? Se perdeu a conta disso. Mas não podemos confundir as pessoas com as instituições. Perfeito. Né? As pessoas que frequentam, grande maioria, vão com disposição de pensar bem, de orar pelos outros, de coração e tal. E o que a gente se refere às instituições e àqueles que vivem, né, que exploram, que vivem tem isso como uma profissão. Muito bem então, colocado. Não tem como misturar. Exatamente, eu estava pensando nisso, isso é super importante, né? Não é a pessoinha que vai lá, não é a Maria, o João, o José,
realmente essa estrutura de poder que está aí, tá nas mídias, a gente não precisa inventar. Isso aí tá. Agora, tem um spoiler da série Chosen, que eu acho que o pessoal vai ficar chocado a hora que vê, que é a hora em que Jesus... Eu vi um spoiler, né? Que aparece aí na internet. Sim. Que Jesus está lá, que ele vai... confrontar aqueles que ficavam nos templos, na frente dos templos. Profissionais, né? E vendendo, porque só podia... da oferenda que fosse comprada no templo. Então, o coelhinho, sei lá, a cabra, sei lá, que tinha que ser de oferenda, se custava lá R$10 fora, lá custava 30, 40. E essa cena é forte, ele vai com tudo em cima. Eu acho que o pessoal vai ficar chocado, mas né? É inegável, isso que na circula um comércio, assim, um comércio em torno dessas organizações, é claro que circula mesmo, mas isso nada agrega, né, ao que é verdade, ao que deveria realmente ser feito por todos nós. Né? Mas aí como é que continuou? Porque aí ele falou assim, vocês estão aqui porque nós estamos aqui, porque nós erramos em doutrina, vamos reaprender. E aí como é que continua o negócio? Bom, aí ele vai, um dos expositores sobe e começa então as palestras, né? E é aí que ele fala, nós vamos relembrar aqui esses grandes iniciados, grandes revelações que foram feitas no passado e esses espíritos, porque em relação a isso, é muito interessante até, que todo grande espírito vem, o Jorge comentou um pouquinho atrás sobre isso, ele vem, entrega uma mensagem, né, e essa mensagem é deturpada, né, e em cima disso eles criam aí, então, isso que nós acabamos de dizer, essas instituições, né, religiosas, né, e ele vai falar então dos grandes iniciados, né? Ele pega um livro lá grande onde está o registro de todos esses espíritos que passaram, esses grandes iluminados, né? Que vieram então trazer essas informações. E começa falando, por exemplo, dos Vedas, né? Que, como ele explica, eles já contavam com conhecimento sobre o divino humanismo. Né? Os Vedas já vieram com isso e são um dos primeiros reveladores. Eu acho que dá para a gente falar um pouquinho sobre o quê? Desculpa, cortar. Falando dos Vedas, um dos sábios da humanidade, chamado Teilhard de Chardin, procure aí no Google, você vai achar quem foi Teilhard de Chardin. Ele fez a seguinte frase: depois dos Vedas, essa série de livros que o José Luiz acabou de comentar aqui agora, diz Chardin, depois dos Vedas, tudo o que foi ensinado para essa humanidade foi repetição. Ou seja, é pedagógico, né, Roseli? Os mestres vêm, ensinam e vão aperfeiçoando o ensino. Aprofundando. Mas foi bom você lembrar disso, porque tem no roteiro, a gente faz um roteiro, você sabe que a gente faz um roteiro aqui no nosso programa, né? O Zé trouxe um texto, porque que fala assim, sabe, a revelação esteve sempre no planeta, esses ensinamentos esteve sempre no planeta, né? Mas aí ele fala assim, sempre certinho lá, o que eu podia falar nesse momento, o que eu podia falar, e ele lembra de Jesus, né? Tem muito a vos dizer ainda e não podeis suportá-lo. Eu queria que até que a Roseli comentasse isso. Para cada tempo, para cada época, uma linguagem daquela época, porque quando ele fala tudo por repetição, pega os Vedas, é difícil para ele para caramba. Eu pego e não entendo quase nada daquilo lá. Eu achei interessante isso, é como se a gente pensar, você tem que ensinar um conteúdo, né, se a gente pensar pedagogicamente, você tem que ensinar um conteúdo para uma criancinha da primeira série e, às vezes, o mesmo conteúdo, você vai ensinar sobre os mamíferos. Então, para uma criancinha da primeira série, você vai falar assim, olha, ele nasce na barriga da mamãe e toma leitinho. Né? Para uma criança maior, você vai dizer, olha, a fecundação é interna, né? Você vai aprofundar, você já vai falar com mais detalhes e tal. Para um aluno sei lá, do segundo grau, lá do colegial, você já vai ensinar a genética, que olha, quando fecundou o óvulo, não sei o quê, e aí dividiu os cromossomos e não sei o quê, depois virou, e aí nasceu, enfim. Né? Então, você vai aprofundando o conhecimento. E a história da humanidade é uma história de evolução, de crescimento, não só espiritual, mas também intelectual.
né? Então, por exemplo, na época de Jesus, a grande maioria das pessoas eram analfabetas, eram iletradas, né? A grande maioria. Então, Jesus ensinava como? Falando com parábolas, né? Com historinhas que ele contava, falando do quê? Da natureza, então, da semente de da mostarda, ovelha, da ovelha, cabrito. né? Dos cabritos, a separação de cabritos e ovelhas, porque é o que... Então, a mensagem é a mesma, mas ela vai linguagem vindo... é que exatamente, é ela de vem acordo com o tempo. Né? Exatamente, de acordo com a capacidade de compreensão daquela humanidade. Então, a gente sabe, por isso também no Espiritismo diz, né, que é infinita, a informação, ela não é limitada. À medida em que a humanidade avança, teremos outras revelações, outras informações cada vez mais profundas, mais amplas. exatamente. Mas vamos voltar no budismo, né? Não, e é interessante isso agora, que na sequência vem do budismo. Do budismo. É uma coisa interessante. Mas fala do budismo, mas vamos falar um pouquinho do divino monismo. Quer dizer, o que é o divino monismo? Nossa, isso é um avanço, isso é um conceito muito... Para mim foi revelador, né? Quando eu tive acesso a esse conhecimento, né? Esse divino monismo, né? Porque quando você coloca Deus como um ser lá fora. Um senhor velho, envelhecido, né? A impressão que dá é que se é velho vai morrer, porque, né? Que a sequência... Deus vai morrer. Nós estamos nós aqui velhos, nós sabemos que nós vamos desencarnar uma hora. É. Então, mas o que se tem é assim, a impressão de que é um velho sentado no universo, ditando regras, jogando alguns para um lado, alguns para o outro, né? Beneficiando um ou outro e aceitando negociações, né? Eu vou te dar, eu vou fazer isso, eu vou fazer esse sacrifício, eu vou a pé até tal lugar, eu vou de joelho não sei para onde, trocando, né? Essas coisas, né? Quando Deus, por isso que muitas vezes a maioria não acredita em Deus. Sim. Ou não é a maioria, mas a grande parte. Uma boa parte não acredita em Deus. Porque isso realmente é muito infantil, é um conceito bobo, né? O seu Oswaldo fala o Deus das religiões, né? Que então, é essa coisa... que é esse que as pessoas têm medo dele. Mas quando vem o divino humanismo, esse conceito de divino humanismo, aliás, a humanidade ficou com muitos deuses, até que foi para entrou o conceito de um único Deus, e depois vem o divino humanismo para falar qual é o verdadeiro Deus. Que é esse Deus que é tudo emana, né? Ele suporta tudo, porque tudo gira dentro dele, né? Por ele. E nele mesmo ele retorna ao próprio Deus. Esse para mim foi esse é fundamental. Conceito maravilhoso. E isso, então, e ele já fala que nos Vedas, eu não sei quanto tempo tem os Vedas, eu não tenho ideia. Perde-se nas noites do tempo. Isso que eu falo com ele. Perde-se nas noites dos tempos, os conceitos nas velhos. noites e nos dias. Nas noites e nos dias. Mas veja que interessante, fazendo um link com o que a gente falou antes, né, o conceito que o Zé Luiz acabou de falar do divino humanismo, que é absolutamente maravilhoso, que é Deus como uma essência, é maravilhoso, mas é muito abstrato. Então, é muito mais fácil. A gente ainda pensa muito como criancinha, de assim, eu preciso ver. Então, eu preciso saber que é um homem, que é uma coisa palpável, que está lá fazendo coisas, né? Quando, na verdade, é um conceito maravilhoso, mas que é essa força, essa essência, né? É um mecanismo divino. É muito divino. O Zé Luiz falou um conceito agora há pouco que me chamou a atenção. Às vezes na internet você encontra muito disso. Uma pessoa muito sábia das coisas da Terra fala, mas eu não acredito em Deus. Bem, respeitamos. E quando ele fala porque eu não acredito em Deus, ele cita o Deus das religiões. Com certeza. O Deus transcendental, o divino monismo. Mas as grandes cabeças que não acredito que dizem, né? Porque você pega uma pessoa de extrema capacidade, extrema inteligente, né? intelectual. Você fala para ele que é isso, ele vai falar, poxa, desculpa, mas né? Não pode ser, então não acredita. Mas a Rose falou uma coisa que é verdade também. Quer dizer, tudo aqui é verdade, quer dizer, é interessante também. Por outro lado, esse Deus que é a essência de tudo, hoje eu já consigo um pouco, né? Mas esse Deus que é a essência de tudo, onde nós estamos nos movimentos, não estamos fora de Deus, né? Ele suporta, a hora que você falou suporta, eu falei, é legal, um abraço legal. Suporta, às vezes realmente é mais difícil, mas se a gente começar a pensar, eu sou um pedacinho, eu sou uma sementinha, talvez fique mais fácil, né? Mas aí ele foi falar do budismo. Não, o budismo é uma coisa bastante interessante, porque inclusive ele fala do budismo, né? Que restaura a doutrina, e ele fala assim, até vou ler um pedacinho que coloquei aqui, ó. Mas que mantiveram sempre uma unidade divina, tendo a lei por juiz,
a justiça por execução, o amor e a ciência como instrumento de libertação e a revelação como órgão instrutivo. Maravilha, né? Aliás, aqui eu faço um parênteses, até em relação ao budismo, que está aqui, está sendo obviamente exaltado por tudo que ensinou, ensina, enfim. E é muito importante. Tem um livro de seu Oswaldo que chama O Mensageiro de Caçapa. Mensageiro de Caçapa. Que ele vai justamente chamar a atenção para um detalhe na doutrina budista, que é muito interessante, porque é a história de um monge que fica lá. Em retiro. No monastério. Fica lá no sem fazer monastério, nada. vivendo das doações e demais. E aí tem toda uma consequência, né? Que apesar de o ensino ser esse, o comportamento ali está sendo em desacordo. Sim. E há todo um desdobramento, é muito legal esse. É muito legal esse livro. A gente, vira e mexe, é. a gente traz uns pedacinhos É. desse livro, porque é a questão da prática, né? É a questão de você pôr não viver do outro, né? Todos tem o Zé Luiz até colocou isso no roteiro, a gente não vai ver porque já está 49, a gente vê no domingo que vem. Ele vai tocar no assunto de necessidade e dor. Ele vai tocar nesse assunto. É um aspecto interessante. Porque você não pode viver do trabalho do outro, né? Agora, do budismo, eu falo, acho que o ouvinte fala assim, não, a Lenira vai falar essa frase de novo. Mas essa frase me é tão impactante. Eu gosto tanto dela, que até preciso checar se está dentro do budismo mesmo. Eu tenho como do budismo, que fala assim, um dos mandamentos de Buda, uma das falas de Buda, que a gente tem que viver, olha que lindo, de tal maneira que eu não seja causa de sofrimento para nenhum ser vivo. Matou o comportamento. Matou, já não pode. Matou. Resumiu tudo, É. entendeu? Resumiu tudo. Então pense nisso. Sua relação com o mundo, Com o o universo. mundo, né? Que eu não seja causa de sofrimento para E olha ninguém. que interessante, que isso é o mínimo. o mínimo. Né? Porque veja que os 10 mandamentos também é sempre na negativa. Não faça, não faça. Exato. Porque você não ser a causa de sofrimento é o mínimo. Porque daí a mais seria você ajudar. Você fazer o bem. Então, primeiro não prejudique, não faça o mal, não faça sofrer. E depois, para não se endividar. E depois trabalhe, ajude para ter mérito. Exatamente. A doutora Roseli, que é psicóloga, ela sabe, fala, Jorge, está muito ansioso. E é verdade. O Zé Luiz comentou mais um livro de Oswaldo Polidoro, Mensageiro de Caçapa, que trata sobre um budista, um monge budista. Os livros de Oswaldo Polidoro estão disponíveis para download gratuito no nosso portal. Anote aí, www.conhecerparatransformar.com.br. Tudo junto, tá? www.conhecerparatransformar.com.br. E para receber o Evangelho Eterno? Mande para nós, Gratuitamente? mande para nós no WhatsApp no 996084846. Um detalhe, gente. Quando vocês mandarem o WhatsApp, mandem o nome completo. Porque o correio está devolvendo quando... Não está nem aceitando a gente colocar no correio só com o primeiro nome. O Milton me avisou agora. Só com o primeiro nome. Então, põe o nome completinho, tá bom? O programa nosso está indo para o final. Volta na semana que vem. Eu falo o seguinte, nem começamos. Não pode, temos que terminar, né? Não dá. Aí a gente pega na parte de Enoque, que é uma coisa muito legal. Que é o link, né? É um link muito legal do Enoque. A gente volta no domingo que vem aqui com o Zé Luiz e a Roseli novamente. E a gente convida, então, você a fazer aqui o nosso pensamento para o mundo. Então, é hora de conhecimento e prática do mundo. A gente convida você a orar por você. A gente vai fazer a primeira oração. Peça tudo o que você deseja, tudo o que você precisa em termos de saúde, de ajuda material, etc. Mas pense principalmente nas dores que campeiam esse planeta, nas lágrimas dos nossos irmãos, por diversos motivos. Entre no seu coração, encontre uma fagulha de amor ao próximo e peça a Deus por todos os irmãos que sofrem enquanto a gente faz essa oração. Oração à verdade. Dá-me, Deus, ó Pai divino, o poder de conhecer e viver a tua doutrina. Concede-me, Senhor, a graça de ser um exemplo de conduta, apóstolo de tua soberana vontade, a fim de contribuir para o triunfo da verdade que diviniza. Põe, Senhor, no coração dos teus filhos o sentimento de respeito à tua lei,
ao Cristo modelo que enviaste e ao nobre cultivo dos dons espirituais, para que lhes não falte a consoladora comunicação dos anjos ou espíritos mensageiros. Põe nos seus corações o arrependimento dos desvios cometidos e o desejo de trilhar a doutrina da verdade, do amor e da virtude. Senhor, faze que entendam de uma vez para sempre que fazer da verdade a religião é a única maneira de evitar sofrimentos. É o único modo de desabrochar o Deus interno, as latentes virtudes divinas em menos tempo. A gente está bem em cima da hora. Alguma evidência rapidinho, Zé Rose? Olha, graças a Deus, o que eu pude ver, um monte de luzes multicoloridas que vão girando, como se fossem tintas sendo misturadas, mas belíssimo, que vão se espalhando pelo planeta, essas cores, essas luzes. Graças a Deus. Jorge, recadinho rapidinho. Procure um local de oração bem cristão, onde se pratique os dons mediúnicos, onde se respeite os 10 mandamentos, e dizia Oswaldo Polidoro: vá orar pelos outros no meio dos outros. Viva os 10 mandamentos no seu dia a dia, mantenha esse estado de oração, quer fazer o bem ao próximo. A gente se encontra aqui no próximo programa, no próximo domingo, 8 horas da manhã, programa Divinista. Fique com Deus. Tenha um bom domingo e uma ótima semana. Fique com Deus.